Borgo, a resposta é muito simples. Uma narrativa precisava ser construída. É isso, né? A gestão, a forma como o Trump vinha trabalhando todas as questões de política pública local, nacional, aliás, e internacional. O Trump não era para estar onde ele estava, né? O Trump não deveria ter ganho a eleição de 2016, como Bolsonaro não deveria ter ganhado a eleição. Então, para mim, a resposta mais simples, obviamente ela é muito mais complexa que isso, mas a resposta mais simples era os dois países precisavam construir uma contranarrativa de que esses dois gestores públicos, de que essas duas administrações, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, não eram dignas da democracia, da república, seja lá o nome que derem para isso, né? Precisava ser construída uma narrativa e ela foi construída. E eu comentei com a Cris, comentei com algumas pessoas, alguns brasileiros com quem eu tenho contato aqui. O Trump acabou com isso. O que aconteceu, os perdões que acabaram de acontecer, a narrativa foi para o espaço. E eu acredito que esse novo momento, essa onda vai chegar no Brasil, e eu quero estar com vocês no dia em que os presos políticos brasileiros forem soltos, como nós estamos vivendo essa alegria de vê-los na rua. 93% dos presos políticos aqui já foram soltos. Então, basicamente, é por conta da eleição de 2020, por conta da eleição de 2022. E Eliel, acho que um fato importante, essa narrativa, eu já tenho mais como uma farsa que foi criada aqui no Brasil em especial. Eu entendo sim que houve um golpe no Brasil, mas não foram aquelas pessoas que estão presas, aqueles patriotas, os autores desse golpe. Esse golpe que foi dado no Brasil, essas pessoas estão soltas e com uma caneta bem pesada na mão. Mas você entende que o mecanismo, as pessoas que estão por trás desses fatos no Brasil e dos fatos nos Estados Unidos possa ter um elo entre esses interesses, entre as mesmas pessoas ou os mesmos grupos econômicos? Há uma ligação entre os responsáveis, né, quem articulou essa narrativa nos Estados Unidos aqui no Brasil? Porque se existe um elo, talvez quebrando um lado da corrente possa resultar num reflexo aqui também. Qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? E não é nem ponto de vista, né? Hoje nós temos documentos oficiais. O Paulo Figueiredo é talvez a pessoa que mais esteja desvendando, tirando as cortinas dessa história, né? Existem outros, mas o Paulo é quem mais eu sigo, mais de forma mais próxima aqui. Existem documentos hoje que comprovam a infiltração do governo americano, da alta inteligência do governo americano no Brasil para o que aconteceu em 2022. Então, não são teorias da conspiração mais. Tem um amigo meu que sempre fala isso, né? E, na verdade, isso está em todos os lugares. Como é que é? As minhas teorias da conspiração acabaram porque todas elas viraram verdade. Todas elas foram vistas como verdade. Tudo que para nós, tudo que nós fomos acusados de teoristas da conspiração, tudo está sendo revelado aqui. Estou falando dos Estados Unidos especificamente, né? Sobre vacina, sobre Covid, tudo está vindo à tona. E agora, nesses 4 anos do Trump, o Trump entrou de uma forma muito decidida nesse processo. A nominação do Marco Rubio como secretário de Estado americano vai ter um impacto muito grande no Brasil para mostrar exatamente isso que você chamou de golpe, né? O que estava nos bastidores desse chamado golpe no Brasil. E, basicamente, a gente está vendo aquela velha máxima comunista: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Eles fizeram exatamente o que eles nos acusaram de fazer durante todo esse tempo. Graças a Deus aqui foi revertido e eu sei que no Brasil será também. E Cris, Léo, eu vou pedir a licença para fazer só mais uma pergunta que eu acho muito interessante por esse entendimento, essa realidade que o Eliel vive aí. Eliel, tratando as organizações criminosas, tá? Nós temos aqui, acho que pela censura, não sei nem se pode falar o nome, as siglas, enfim, nós temos 2 grandes organizações criminosas, uma especial criada aqui no estado de São Paulo, e agora, pelo que nós acompanhamos, as organizações criminosas podem ser equiparadas a entidades, organizações terroristas, né? E os Estados Unidos têm uma política antiterrorismo muito forte, eles prezam muito pela segurança do povo americano.
Você entende, como que você vê os reflexos com o Brasil, tendo em consideração que essa organização, uma específica no Brasil, tem seus tentáculos pelo mundo, em especial no tráfico aí de drogas? Você acha que pode impactar para o Brasil nesse sentido? E mais, nós comentamos há pouco que existem algumas autoridades no Brasil que têm ali uma proximidade grande com essas organizações aqui no Brasil. Para construir e para reformar, liquida Todimo. Até 66% de desconto e tem mais em até 10. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. De novo, nós temos documentos, né? Nós temos evidências disso. Nós, o governo americano, vocês no Brasil, o Brasil tem evidências disso. A única coisa que eu concordo com absolutamente tudo que você acabou de dizer, eu acredito que este impacto vai ser muito visível de uma forma muito rápida. Eu só gostaria de colocar, de uma certa forma, um pé na realidade, um pé no freio. Por quê, Burgos? Uma coisa que eu falo bastante e aconteceu no Brasil a mesma coisa. Trocou o topo da cadeia alimentar, ou seja, Bolsonaro foi eleito, Trump foi eleito. O que vem para baixo é outra história. Esse corpo burocrático, aqui chamado de Deep State, né? Esse corpo burocrático que está daí para baixo e em todas as áreas. Por exemplo, na minha área, que tem tudo a ver com o que eu vivo aqui, que é a área da imigração, né? Eu sei que eu vou retornar todo... De novo, deixa eu relembrar outra vez, né? Em 2020, eu entrei com o processo de Green Card para a nossa residência permanente. 2025, em tese, o governo americano já deveria ter concedido, porque são 5 anos no máximo para a concessão do Green Card. Eu vou ter que começar tudo de novo, porque mesmo com o Trump lá, quem está aqui na pirâmide embaixo, que é com quem eu converso todos os dias, quem está no balcão com o meu advogado de imigração, é altamente ideológico. Então e no Brasil é a mesma coisa. Nós vemos pessoas altamente fisiológicas, ideológicas, comprometidas com uma agenda que não é a agenda do We the People aqui nos Estados Unidos, a agenda do povo brasileiro. Eu vejo que o Trump vai conseguir fazer muito mais do que ele fez na primeira gestão em relação a dos impactos que essa ordem executiva, esse decreto presidencial vai exercer na América Latina por conta dessa designação dessas entidades como terroristas, como aconteceu no Oriente Médio. Mas eu não vejo assim, eu não acho que a gente deveria soltar foguetes e fogos de artifício ainda, porque tem muito, entre o Trump falar uma coisa e a coisa acontecer aqui embaixo, tem uma rede de pessoas e de entidades que vão fazer o máximo possível para que isso seja minimamente retardado e, se possível, completamente eliminado. Então, o Trump sabe quem é quem nessas alturas do campeonato, né? O fato dele retornar 4 anos depois, quando o mundo viu, durante os 4 anos da administração anterior, quem era quem, né? E por isso nós tivemos um voto dos democratas no Donald Trump. O voto democrata no Trump foi uma coisa impressionante aqui. Pessoas democratas de carreira que nunca tinham votado em republicanos votaram no Trump porque têm uma sã consciência, não chegaram ao nível de insanidade para continuar dizendo, não, está uma maravilha, vamos aplaudir, né? Eu acredito que esses impactos serão vistos no médio para longo prazo. Cris, posso passar a bola aqui para o Dr. Cláudio Cofani? Eu ia falar isso para vocês aproveitarem, mas pedir para o Eliel dar um panorama, porque eu estou acompanhando o chat aqui, dar um panorama da situação do 6 de janeiro para a gente saber, porque eram quase 1.600 acusados, né? Você é um deles. Todos foram perdoados, pelo que a gente entendeu, e ainda havia uma quantidade grande, um número grande de pessoas na cadeia, quer dizer, pessoas que ficaram os últimos 4 anos presas. Quem eram essas pessoas? Já estão libertadas? E qual a situação dos outros, inclusive a tua? Depois o Luiz Cláudio, você aí, Léo, segue a entrevista, tá? Que é uma curiosidade de números mesmo, que eu acho importante passar para a audiência. Tá, então o número varia entre 1.548 e 1.572 pessoas que foram
encontradas, identificadas. No meu caso, 2 dias depois de voltar do 6 de janeiro, quando eu percebi que o FBI já estava saindo pelo país. Aliás, no dia 6 de janeiro à noite, os hotéis de Washington, onde estavam cheios de turistas lá, né? Os hotéis de Washington já começaram a ser visitados pelo FBI. Eles prenderam pessoas naquela mesma noite, nos hotéis. Então, depois, no dia 7, eu voltei para casa no dia 7. Dia 8, eu cheguei aqui, conversei com algumas pessoas que fazem parte aqui da Escola de Governo, onde eu leciono, dou as aulas sobre a Constituição Americana. Dia 8 de janeiro de 2021, eu bati a porta do FBI. Eu me entreguei. Falei, bom, eu sei que vocês estão procurando pessoas, eu estou aqui, eu estava lá, estou aqui para me responsabilizar por qualquer coisa que vocês achem que eu fiz. Você estava na manifestação e tinha entrado no Capitólio. Eu acho que a gente tem até umas fotos, eu não sei se vocês vão conseguir exibir aí, o pessoal da técnica, mas você chegou em... entrar porque estavam abertas as portas. Como aconteceu aqui com os prédios públicos do 8 de janeiro, muita gente entrou sem quebrar nada, mas porque estavam abertas as portas, inclusive em alguns casos os policiais convidando para entrar, né? O Cris, foi um copia e cola, né? Foi talvez o maior copia e cola da história da política brasileira. Foi o 8 de janeiro aí em relação ao 6 de janeiro aqui. Eu me lembro nos meus grupos de WhatsApp com os brasileiros e nos meus grupos aqui falando isso. Se o Brasil, quando as pessoas estavam na frente dos quartéis e se manifestando, e eu avisava e muitos avisaram, né? Olha, a possibilidade desse copia e cola acontecer é muito grande, porque está muito igual, está muito parecido. Aqui não houve nenhum tipo de manifestação, demonstração pública na frente dos quartéis. Aqui é outra realidade, é outra cultura política, mas as pessoas se manifestaram. Eu fui para Atlanta, num dos eventos que houve lá em relação ao Stop the Steal, né? Vamos parar essa roubalheira da eleição. Fui para Atlanta, fui para Phoenix, no Arizona, fui para vários lugares onde as pessoas estavam se manifestando. Fui para a marcha do 1 milhão de pessoas em novembro, antes da eleição. Eu estava lá em Washington. Depois foi em janeiro, quando o Trump falou, bom, agora nós só temos aí alguns dias, né? Então, para responder a sua pergunta, são 1.572 pessoas. Deixa eu voltar um pouquinho, porque você perguntou do dia. Eu estava lá, 5h30 da manhã, nós fomos para a Elipse, para a parte traseira da Casa Branca. E era um mar de gente, né? Eu enviei fotos, inclusive, para vocês, se eles puderem mostrar. É um mar de gente, como foi o mar de gente para o Bolsonaro aí em Brasília, em São Paulo, na Paulista. Quer dizer, pessoas apoiando de todos os estados americanos. 5h30 da manhã. O Trump deveria ter começado a falar às 11 da manhã, na programação. Ele atrasou 1 hora, ele começou a falar ao meio-dia. Então, dia 6 de janeiro é o dia da certificação do colégio eleitoral, dos votos do colégio eleitoral aqui nos Estados Unidos. Esse era o dia em que a sessão conjunta do Congresso, Câmara e Senado iriam se reunir para aprovar, confirmar, ratificar ou não os votos do colégio eleitoral. Meio-dia ele começa a falar, só que os primeiros vídeos, Cris, das primeiros embates com os policiais, entre policiais e as pessoas, começou às 11h23. Começou antes do Trump sequer vir para o palco para falar. Então, aqueles foram os primeiros embates pesados que eles romperam aquela primeira barreira. Aliás, o Capitólio deveria ter sido fechado. Eu morei em Washington em 2015 durante quase 6 meses. E houve 2 sessões conjuntas do Congresso que, enquanto eu morava lá, eles fechavam, cercavam o Capitólio completo com grades, porque é uma questão de segurança. Neste dia não tinha grade nenhuma, não tinha absolutamente nada. As pessoas que foram chegando depois que o Trump terminou, ou seja, 1h15, 1h30, 2 da tarde, eu cheguei às 2h30 da tarde. Já estava tudo, o caminho aberto, as pessoas entrando e saindo do Capitólio como se fosse um dia de passeio no parque. Ninguém sabia que o governo americano, a gestão anterior, havia especificado um perímetro e nós fomos culpados de fazer, por exemplo, eu fui sentenciado, aliás, eu tive que assinar um acordo com o governo para que não tivesse uma felony, uma crime, é isso? Diferença de infração e crime, é isso? Acho que sim, Crime.
Para não pegar esse crime que poderia me levar para a cadeia durante até 20 anos, eu assinei um acordo de que eu estava fazendo piquete em terra, em solo público. E eu entrei em um prédio público. Isso aqui é considerado uma pequena infração, né? Quero chamar o doutor Cláudio aqui, ele está falando do acordo que ele assinou. Lembra a proposta do STF aqui, que alguns presos políticos do 8 de janeiro acabaram sendo praticamente se vendo praticamente obrigados a assinar, que é o acordo de não persecução penal, né? Alô, bom dia. Eliel, be welcome, bem-vindo aqui ao Oliveira de Bauru. Cris, bom dia. Thank you. Eu estou vendo aqui a sentença. É isso aí, meu povo! A batata dos caras estão assando. O Brasil vai chegar nesse ponto. Eles não estão vendo isso. Eles não estão conseguindo enxergar. Mas os Estados Unidos, ele é o reflexo, né, para nós brasileiros. Ele sendo o reflexo, o que acontece lá, vai chegar o reflexo aqui. Como diz aquele negócio ali da ciência, que às vezes eu não consigo entender muito bem como é que funciona, como é que fala? Que a gente vê o brilho de uma estrela depois de não sei quantos milhões de anos, né? Mas os Estados Unidos está bem ali, não vai ser milhões de anos, não. O reflexo vai chegar aqui e o brasileiro vai voltar a sorrir novamente. Porque, mano, os caras, o barbudinho, né, quer fazer o pobre que ele ia tirar da pobreza a comer comida vencida, cara. Olha o nível, cara. Ele quer que as pessoas, que os brasileiros, comam a comida vencida, que aumente o prazo de validade. Pô, peraí. Se já existe um prazo de validade, né, que é feito, destinado, sei lá como é que fala as palavras, que eu não tenho estudo mesmo, pela ciência, né, pô, até aqui, mas eu como, eu já comi muito iogurte vencido, mas muito mesmo, né, iogurte vencido é o que nós comíamos ali com 5 dias, 5 dias não quer dizer muita coisa, né, mas se existe ali aquele prazo determinado, e eles sempre colocam um prazo anterior, meio termo ali, né? Aquele percentual, erro de percentual que fala que tem nas eleições também, 2 para lá, 2 para cá, eles colocam mais ou menos nesse meio termo. Então, por isso que com 5 dias, 7 dias, eu acho que ainda dá para estar comendo aí alguma coisa que esteja vencida. Mas há um risco ainda da pessoa ser intoxicar, dependendo do organismo, né? Mas o barbudinho queria vender para você que não comeu picanha ainda, petista. Ele queria vender isso para você mais barato. Mais barato? Não, mais barato não, quer dizer, mais barato não. No mesmo valor, ele queria te vender uma coisa vencida no mesmo valor, petista. Acorda! Acorda, Zé! Acorda, Zé, a picanha não vai chegar, a picanha não vai chegar, e o barbudinho junto com a quadrilha toda vai, ó, não tem como escapar dessa. O careca vai rodar, ou ele vai pedir para sair, vai renunciar, ou vai ser empichado. Eu tenho uma absurda certeza de que vai chegar um ponto em que o careca vai pedir renúncia, o careca vai pedir para sair, não vai, o orgulho não vai deixar ele ser empichado. Isso se não for para a cadeia, mas que vai chegar um momento, eu tenho quase certeza que vamos passar por esse momento aí, cedo ou tarde. O Elon Musk fez, vocês acham que foi à toa que o Elon Musk fez ele atrás das grades e falou, eu vou te ver na cadeia? Vocês acham que o cara, com o poder que ele tá na mão agora, ele não vai fazer esse cara aí? Mas ele vai, ó, um palitinho aqui, na calada. Não precisa estar falando. O barbudinho voltou sem precisar falar para ninguém. De repente, bum, barbudinho tá de volta.
E aí a gente sabe, o resto é história, né? Então ele vai ali, ó, mexe uma varinha aqui, mexe um pauzinho ali, mexe aqui, mexe aqui. Quando vê, o cerco tá, ó, fechado. E aí tenta sair para cá, tenta sair para lá, não tem mais saída. Vai rodar.